Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Flávia. Estou aqui para mais uma monitoria de processo penal, né? Hoje a gente vai trabalhar um tema que não está na ementa, né? Mas vocês estão tendo, que é o acordo de não persecução penal. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ver um pouquinho sobre esse instituto. Bom, vamos lá. Qual que é o conceito de acordo de não persecução penal? É um benefício ao investigado que prefere não litigar para provar sua eventual inocência, aceitando algumas condições após preencher determinados requisitos a fim de não ser denunciado pelo MP nem ser condenado pelo juiz. Então, o que acontece? O investigado, ele sabe que ele cometeu o crime, ele sabe que ele cometeu a infração, só que ele não quer ser denunciado, tampouco condenado. Então, por isso que ele faz o acordo de não persecução penal. Quais são as características? Ele é proposto pelo Ministério Público, depois de uma confissão formal e detalhada da prática do crime, só que esse crime ele tem que ser exercido sem violência ou grave ameaça e a pena mínima dele deve ser inferior a 4 anos. Então, essas são as condições, né, as características. Agora, as condições. Primeiro, o investigado ele tem que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo quando não puder fazê-lo. Então, às vezes, essa coisa se perdeu, aí tudo bem, né? Mas, em regra, ele tem que reparar o dano. Tem que renunciar voluntariamente a bens e direitos apontados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do delito. Aqui é um ponto que pode ser que implique no acordo. Por quê? Quem dita os termos é o Ministério Público. Então, se o Ministério Público apontou que tal coisa era vista como um produto do delito, e a pessoa não concorda com isso, infelizmente vai ter que o acordo não vai ser feito, porque é o que o Ministério Público propõe. Além disso, tem que ter uma prestação de serviços para a comunidade pelo período que corresponde à pena mínima, que seria da infração penal, diminuída de 1 a 2/3. E também prestação pecuniária a uma entidade pública ou de interesse social. Isso tudo, o Ministério Público que vai determinar. Além disso, tem também cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público. Aqui é uma cláusula aberta, né? Aqui é o que o Ministério Público vai determinar. Vedações. Quando que não se pode usar esse instituto? Quando for cabível transação penal, isso daqui a gente também vai estudar, tá? Eu trouxe hoje o acordo de homologação, acordo de não persecução penal, porque vocês estão vendo, né? Mas também vão ver transação penal. Então, a gente vai ver primeiro o acordo e depois a gente parte para a transação penal. Porque o acordo, a gente vai ver que eles são também momentos diferentes. Se o investigado for reincidente ou houver provas suficientes de que é criminoso habitual, reiterado ou profissional, salvo infrações de menor potencial ofensivo. Ele também não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E também não é aplicável em casos de violência doméstica ou crimes contra a mulher. Vou dar para vocês um exemplo de que esse acordo é aplicado. Eu moro em Minas Gerais e aqui reza a lenda que é muito difícil tirar carteira de motorista. Porque aqui em Minas a gente tem as rampas, né? Rampa de frente, rampa de ré, que é um controle que a gente faz de embreagem e aceleração. Então, o que as pessoas faziam? Elas tiravam carteira em outro estado. Só que para tirar carteira em outro estado, elas tinham que usar um comprovante, né, de endereço de outra pessoa. Então, elas respondiam, né, aqueles crimes contra a honra. Só que antes
de Ministério Público ingressar com a denúncia, ele falava para a pessoa se ela não aceitava fazer esse acordo, né? Então, esse é um caso que cabe o acordo de não persecução penal. E aqui eu nem coloquei no slide, mas vamos estudar também como que é o procedimento dele. Primeiro, o Ministério Público, ele chama, né, a pessoa lá, e é um acordo escrito e assinado pelo promotor, pelo investigado, pelo defensor. Então, eles fazem um primeiro acordo e depois esse acordo ele é homologado em audiência, privilegiando a oralidade. E nessa audiência, qual que é a função do juiz? Apurar se o investigado ele está mesmo de boa fé ali, ele quer mesmo fazer esse acordo. E também ouvindo ele na presença do defensor. Depois que homologado, os autos são encaminhados para execução, né, no juízo de execução penal. Se for recusada a homologação, cabe recurso em sentido estrito pelo Ministério Público. E aí a vítima, né, do crime, da infração, ela vai ser cientificada do acordo e também se houver descumprimento. Por quê? Quando tem, né, o não cumprimento, o descumprimento, né, o Ministério Público comunica o juízo para decretar a rescisão desse acordo e depois oferece a denúncia. Então, se houve o cumprimento, né, lógico que ele não vai ingressar com a denúncia, porque justamente o acordo é para não iniciar uma ação penal. Só que se a pessoa descumpriu, ele revoga esse acordo e entra com a denúncia e assim, né, com a ação penal. E aí, como não houve esse cumprimento, depois é natural que o promotor nem ofereça a suspensão condicional do processo. Isso também vocês vão ver mais para frente, né, a suspensão condicional do processo, mas são casos também para evitar, né, uma condenação. E se a pessoa cumprir todos os requisitos do Ministério Público, é julgada extinta a punibilidade do investigado. Bom, pessoal, essa foi uma aula muito curtinha, mas eu conversei com o Fred, ele falou que ele ia dar, né, o acordo de não persecução penal e a transação penal. Só que depois disso eu não ouvi mais e não sei se ele terminou a transação penal. Por isso eu só trouxe o acordo de não persecução penal. Caso vocês tenham alguma dúvida, porque ele é um instituto super novo. Ele ingressou em 2019 no ordenamento jurídico. Eu também já vi na prática, né? Eu fiz estágio no fórum e eu fiz um dia uma audiência de acordo de não persecução penal. E é bem legal, é bem diferente, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e espero que eu possa ter ajudado vocês nesse breve resuminho, porque realmente é um instituto bem pequenininho, é só observar mesmo as vedações e as características dele, né? Quais casos ele é cabível. E é isso. Eu espero que vocês se encontrem bem e até a próxima.